Fala, gente! Aqui é o Mike, um vídeo de vocês. Bem-vindos de novo às Masmorras Galácticas. Hoje a gente vai estar dando continuidade naquela nossa série de vídeos sobre as espécies jogáveis de Sete Destinos. E vocês devem estar notando uma pequena diferença aqui na ambientação, né? Isso se deve porque alguns vídeos que vocês viram nessa playlist foram gravados ano passado, antes de eu fazer algumas mudanças aqui na casa. Então faz parte. Mas vamos ao que interessa. Vamos falar dos Curupiras, mais uma das espécies jogáveis dos Sete Destinos que foi inspirada no nosso folclore e na nossa cultura. Os Curupiras, eles são esses seres pequenos, por assim dizer, eles giram aí, a altura deles em torno de mais ou menos um metro e pouco, né? Então eles têm alguns centímetros variando acima ou abaixo desse 1 metro. A coloração, né, de sua pele é uma pele mais amarronzada, né, uma tez mais parda, mas eles têm bastante pelo corporal, né? A coloração dos dentes dele também variam de verdes a azulados, tem esse corpo coberto de pelos, exceto na região do pescoço e na região facial. As cores dessa pelagem variam do negro ao marrom avermelhado, assim de diversas cores, na maioria dos casos, e o cabelo possui cores mais vivas, mais claras, muito comumente próximas às tonalidades de fogo. Além disso, toda a estrutura das pernas dele é adaptada a seus pés às avessas, né? Então você vê que ele tem os calcanhares para trás, né, também, então o pé dele é virado para trás e a articulação do calcanhar dele, né, que é voltada para frente, e o joelho para trás. O que eu quero dizer com isso? Você já viu a ave andando? Quer, cavalo, etc. Você já viu como é a articulação das pernas dele? Pense um pouco nisso aplicado ao Curupira. Então ele tem os pés às avessas, calcanhar para frente, a ponta dos dedos para trás, e o joelho dele, ao invés de se dobrar para frente, como o nosso também se dobra para trás. Toda a estrutura da perna dele tem essa adaptação. Então eles têm essa conexão muito forte com a natureza, né? Algo que permanece do mito, né? Do mito originário que a gente tem como inspiração. Mas vamos falar agora de como são os Curupiras no seu contexto. Qual a sua origem em Sete Destinos? Bom, os Curupiras eles são todos herdeiros de Caipora. Se você for no nosso folclore, você dependendo da sua região, você talvez ache que é tudo a mesma coisa. Porque o mito do Curupira e da Caipora se mesclam, se confundem por suas similaridades dependendo da região. Em Sete Destinos, não. Caipora, a Apora, é a mãe das matas. É uma assistente das matas, protetora das matas, mas se tudo é certo, teremos um vídeo sobre ela em breve. Os Curupiras são descendentes de Caipora. Foram criados por ela, filhos de outras culturas ou descendentes de romances que ela teve com mortais. Curupiras, eles são filhos da Capitã das Matas e, portanto, possuem uma ligação muito forte com as matas. Os Curupiras, eles têm essa conexão com o ambiente ao redor deles, algo que permanece do mito originário. Os Curupiras ainda, por terem sido nascidos, criados, né, por Caipora, são todos descendentes dela. E as partes deles não eram tão numerosos, né, esse parte é um mundo onde acontece a história principal. Até que em dado momento, a própria Titu abriu um portal de outro plano e trouxe uma grande quantidade de Curupiras de lá para o mundo do espaço. Fugindo de alguma coisa, talvez? Não sabemos. Mas o fato é que desde então eles vêm se espalhando cada vez mais pelo continente. Dentro do folclore, a gente tem algumas características comuns ao Curupira. Dependendo da região onde você está, a descrição dele vai variar bastante em sua altura, em sua aparência, mas sempre é mantido a característica dos pés voltados para trás. Isso aqui é alguns trechos de alguns artigos que eu usei, né, durante as minhas pesquisas, né, como era cascudo, né, então a gente trouxe aqui alguns trechos da geografia do mitos brasileiro. Curupira, botanicamente para vocês, né, ele é o deus que protege as matas. As tradições representam-no como um pequeno capulho, com os pés voltados para trás e seus orifícios necessários para as criações indispensáveis da vida. Pelo que a gente do Pará diz, ele é maciço. O Curupira, ou Curupira, como nós chamamos no sul,
figura uma infinidade de lendas, tanto no norte como no sul do Império. No Pará, quando se viaja pelos rios e ouve-se alguma pancada longínqua no meio dos bosques, os remeiros dizem que é Curupira, que está batendo nas sapopemas, a ver se as árvores estão suficientemente fortes para sofrerem ação de alguma tempestade que se aproxime. A função do Curupira é proteger as florestas. Todo aquele que derruba ou por algum motivo estraga inutilmente as árvores é punido com ele, com a pena de errar tempos imensos pelos bosques, sem poder atinar o caminho de casa ou meio algum de chegar aos seus. Então a gente tem aqui esse ponto trazendo algumas importantes ligações do Curupira, né, essa função dele como grande protetor, grande guardião das matas, né? Ele verifica se as árvores estão em tempestades, ele pune aqueles que desmatam, né? E quando ele viaja para o sul, ele vai ganhando outras características, ele vai ganhando aquelas questões de estar ligado com a caça, né? E ainda aquela questão também da mistura dele com o Itacaipora. A gente tem aqui um outro texto, né? Onde a gente tem o resumo do Barbosa Rodrigues, e fala que no Amazonas é aí que tem uma série de compilações com diferentes descrições de Curupira, né? O Brasil é um país muito grande, então, dependendo da sua região, essas descrições vão ter algumas variações. Então, no Amazonas, geralmente, é um tapuí pequeno, 4 palmos, como é descrito em Santarém. Ele também pode ser descrito com calvo ou de cabeça pelada e com o corpo todo coberto de pelos, como ele é descrito no Rio Negro. O Tapajós seria descrito como um olho só, né? E aí no livro ele fala que ele tem carne sem articulações. Os dentes dele, não são descritos como azuis ou verdes, e aí a gente vem eu fui pegando essas características e colocando, vendo como as questões se encaixavam mais, faziam mais sentido com a história do cenário. Para experimentar a resistência das árvores, bate-lhes com o calcanhar, mostra esconde caça. Dizem que, quando o indivíduo vê se perdido no mato encantado pelo Curupira, e aqui a gente vê algumas variações da lenda falando como quebrar esse encanto do Curupira. No Rio Negro, eles falam que você tem que fazer 3 pequenas cruzes de pau e jogá-las no chão triangularmente. Botar elas assim, na ponta para elas fazendo meio que um triângulo. Né? Já nos Solimões, eles falam que você faz umas rodinhas de cipó e coloca elas no chão. Ou joga por cima do ombro. E aí o Curupira vai lá desfazer e isso quebra um encanto. Já na região do Tapajós, né? Você tem essa palavra que eu falei, né? Faz os amarrilzinhos, joga por trás. E varia também, né? Tem outras questões. Por exemplo, no Rio Negro eles falam que também persegue caçadores com seus assobios agudos. E aí varia de lugar para lugar. Então a gente tem essa grande variedade, né, de línguas envolvendo Curupira. E aí a gente tem aquela questão, né, que quando você vai do norte para o sul, ele vai tomando o nome de Capora, Caiçara, Zumbi, tendo cães e porcos do mato por amigos inseparáveis. Pernambuco só tem um pé. Aí a gente entra com aquela questão da miscigenação das lendas, né, mistura dele com aspectos de Saci, por exemplo. Nos velhos cronistas e tradições registradas há muitos séculos, sabemos que Curupira é um índio pequeno, ágil, de pés ao avesso, cabelo vermelho ou cabeça pelada, pode ser poderoso senhor da caça e dono das matas, cujos segredos ele sabe e defende. Então eu trouxe aqui um pouco do Curupira como a gente conhece no cenário, né? Quem quiser pesquisar mais a fundo, se interar mais, geografia dos brasileiros, dicionário do folclore brasileiro, né? São livros que são muito bons para você estar tendo um pontapé inicial. Mas e as mecânicas? Eu quero jogar de Curupira, achei interessante, como é que é? Curupira, como eu falei, ele é filho de Caipora, e a magia dela passa para ele, né? Ele recebe essa herança, essa conexão maior com as marcas. O seu tamanho é pequeno, ele tem uma pequena redução de deslocamento, né? Falando aqui em Tormenta 20, em termos de regra de Tormenta 20, que é o que a gente está utilizando nas mesas atualmente. Então ele tem esse tamanho pequeno, deslocamento ele reduzido, né? Então ele tem um deslocamento de 6 metros, mas ele tem uma ligação com os animais, então ele tem uma facilidade em adestramento. Ele tem uma capacidade de utilizar adestramento para favores, de mudar a atitude de animais, como se fosse diplomacia. Se receber essa habilidade de alguma outra coisa, ele vai ganhar mais 2 de adestramento. Ele tem uma habilidade chamada Bicho do Mar. Basicamente, ele ganha mais 2 em testes de sobrevivência
E os descansos deles são um pouco diferentes. Ele tem um descanso considerado confortável quando ele está em um ambiente natural, porém, se ele está em um ambiente muito luxuoso, conta como um de descanso. Por causa dessa conexão maior com a mata, ele não se sente confortável em grandes centros urbanos. Além disso, o peso das abelhas permite que ele encontre o caminho mais fácil na natureza, né? Evite ele ser seguido. Isso representa um pouco daquela questão dele fazer as pessoas se perderem, né? No caso do jogo, você consegue conjurar caminhos da natureza e você ganha já um bônus ali nato na dificuldade que a magia fornece para você ser rastreado. A gente tem essas pequenas modificações, pequenas mecânicas, está bem divertido. Né? E, eu quero jogar de Curupira. Quais são os motivadores de aventura? Os motivadores de aventura, né? Ou você ser um Curupira, podem estar muito conectados à sua vida. Você é um Curupira que é filho de Curupira. Por a sua conexão com a mata, você pode ser de uma comunidade tradicional de índios, né? De caçadores, coletores de druidas, de diversas espécies, dentre elas os Curupiras. Por ter essa conexão natural é muito comum por ser. E aí você pode ser um clássico que você quer seguir o caminho dos seus pais e continuar o legado deles de proteger as matas. Ou às vezes o contrário. Você cansou dessa vida pacata no meio da mata e você quer desbravar o mundo de outra forma. E aí você deseja, ambiciona coisas diferentes do que a sua comunidade quer. E aí você vai se lançar em aventuras em busca de tesouros, em busca de novos conhecimentos. Lembrando, novamente, a magia em Spartan é muito abundante nos figuradores da Functionária. Talvez, por ter esse conexão maior com a mata, você acabou encontrando alguma ruína, encontrou algum tom perdido, você quer saber mais sobre isso, e você vai procurar alguém capaz de te ensinar, mesmo sabendo disso que isso representa. Outra possibilidade é você utilizar os seus dons em benefício próprio. Você tem essa conexão com a mata, por que não se beneficiar com ela? Por que não usar isso para ganhar dinheiro? Ou talvez você use esse conhecimento para conseguir glória pelos seus feitos, caçar grandes presas maiores do que qualquer outro caçador já caçou. Enfim, por você ser um Curupira, você pode explorar sua conexão com as matas como um motivador de aventura de diversas maneiras diferentes. Por hoje, galera, é bem isso. Espero que vocês tenham curtido sobre os Curupiras. Deixem no comentário se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você tem algum relato folclórico na sua região que a gente vai estar curtindo aqui, vai estar comentando. E nos vemos no próximo vídeo. Venha comigo, vamos juntos explorar essa masmorra.